Biografia: Meishu Sama, o Senhor da Luz. Meishu Sama, cujo significado em japonês é Senhor da Luz, nasceu em 23 de dezembro de 1882 na cidade de Tóquio, capital do Japão, num bairro denominado Hashiba. Sob o ponto de vista espiritual, tanto a data quanto o local de seu nascimento estão estreitamente relacionados à missão que deveria desempenhar durante sua vida terrena como propagador da luz do Oriente, devendo para isso valer-se da divulgação dos sagrados ensinamentos que lhe foram revelados por Deus, com vistas à salvação da humanidade. Meishu Sama nasceu num dos bairros localizados mais a oriente de Tóquio, cidade situada a leste do Japão, que por sua vez é o país do Sol nascente, cuja localização geográfica corresponde ao extremo oriente do globo terrestre. No hemisfério norte, a data de 23 de dezembro é o marco significativo de que os dias se tornarão mais longos que as noites, e de que a luz vai ganhar terreno sobre as trevas. E esses são sinais que apontam para Meishu Sama como precursor das mudanças da noite para o dia e da transformação que ocorrerá quando, após o milenar reinado das trevas, a luz de uma nova era despontar no horizonte. Portanto, todos esses dados têm uma significação especial na vida desse menino simples, que ao nascer recebeu o nome de Mokichi Okada e que para quem já estava destinada a missão de se tornar o senhor da inesgotável fonte de luz da era do dia, semelhante ao sol no mundo material. E revestido de tamanho poder, Meishu Sama estabeleceu as colunas mestras para isso e sintetizou-as em seus ensinamentos de maneira extraordinária. São princípios resultantes de suas próprias experiências sobre a agricultura da grande natureza e sobre o jurei, meio para se eliminar doenças e demais sofrimentos, para que daí a felicidade possa ser criada. Mas os ensinamentos do mestre versaram também quanto à sua maneira peculiar de interpretar a missão da arte como expressão da verdadeira beleza, o que contribuiu para a elevação espiritual de quem a apreciar. E cabe a esse conjunto de tão preciosos conceitos despertar a consciência divina no homem, permitindo-lhe então estabelecer em comunhão com Deus uma nova civilização. Até 1920, Meishu Sama foi um homem comum, dotado de grande inteligência, da mais profunda nobreza de caráter, de enorme senso de justiça, de incomparável sensibilidade artística, isso além de ter sido detentor do mais incomensurável amor pela humanidade. Durante algum tempo, dedicou-se também às atividades voltadas ao comércio, com o objetivo de conseguir capital necessário para fundar um jornal visando a defesa de causas sociais. Em uma noite de dezembro de 1925, exatamente à meia-noite, Meishu Sama começou a receber as primeiras revelações de Deus para a eliminação de todos os infortúnios do mundo, tais como doenças, pobreza e conflitos. Ao mesmo tempo, também tomou conhecimento de que fora ele o escolhido pelo Criador para a construção do reino de Deus aqui na Terra. No início, Meishu Sama chegou até a ficar em dúvida a respeito de tantas e tão extraordinárias revelações, porque não chegava a aceitar que ele, um simples mortal, pudesse ter sido incumbido de tamanha missão. Mas, paulatinamente, muitas ocorrências misteriosas à sua volta fizeram-no acatar a verdade dos fatos, sem maiores contestações. Assim, na década de 30 aos 45 anos de idade, Meishu Sama já era um grande mestre, tendo atingido o grau de Kenshin Jitsu, cuja significação é sabedoria,
capaz de transcender espaço e tempo. Então, já revestido de todo esse poder, era capaz de não só enxergar o presente, o passado e o futuro da humanidade, mas também de trabalhar ao mesmo tempo nos mundos material e divino. Foi daí que, na madrugada de 15 de junho de 1931, Meixo Sama, acompanhado por um grupo de discípulos, subiu ao monte Nogokiri para fazer orações e aguardar o nascer do sol. E ao raiar a manhã, o mestre recebeu a extraordinária revelação de que já se aproximava a Era do Dia, marco inicial de uma nova civilização. E 2 dias após esse acontecimento, teve instalada em seu ventre uma bola de luz, conhecida em sânscrito como Sintamani e em japonês como Nioi Hoshu, desmembrando-se a palavra Nioi Hashu. Temos a seguinte correspondência em português: Nioi Mani, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Hoshu Sinta, palavra correspondente ao termo bola. Durante a Era da Noite, tal bola permaneceu sob o domínio do dragão, mas no momento em que a aurora começou a despontar, Meixo Sama a recebeu, passando daí a usufruir de um poder tal capaz de concretizar a estrutura do reino do céu na terra, oferecendo aos homens os meios concretos para criar um mundo de verdade, virtude e beleza. E a partir de então, Meixo Sama se tornou um manancial interminável da luz divina, cujo brilho se intensifica mais e mais a cada dia. E ao estar investido de um poder assim tão ilimitado, Meixo Sama passou a se dedicar integralmente à salvação da humanidade. Nos primeiros tempos, quando ele começou a se voltar à cura das doenças, através do jurei, a Era do Dia estava apenas em seu início e a luz divina era ainda bastante fraca, razão que esclarece porque somente ele era capaz de canalizá-la. Mesmo assim, empregando força física, ao se valer de massagens feitas com a ponta dos dedos em determinadas partes do corpo. Foi também nesse mesmo período que Meixo Sama adquiriu a forte convicção de que o jurei era o meio para se resolver todos os problemas da humanidade. E ao estar assim tão convicto dessa verdade, deu início à divulgação desse conhecimento. Para isso, como suporte, valeu-se de suas experiências pessoais resultantes de pesquisas e observações. E foi daí que o mestre procurou então uma forma de outorgar a toda a humanidade a luz que havia se instalado nele, o que levou a descobrir que era possível fixá-la em papel, através de letras. Então passou a escrever a palavra Ohikari diariamente. Fazia pacotes de 10, cada qual contendo 50 escritos, e depois se concentrava durante 5 minutos para impregná-los com a luz de Deus, procurando centralizar em cada Ohikari toda a força advinda da bola de fogo que carregava em seu ventre. Dessa forma, começou a conceder aos seus seguidores os Mamerito, permissão para também canalizarem o jurei. E desde então, todos os Mamerito passaram a ministrá-lo, restringindo-se no início só a familiares e amigos, mas com resultados surpreendentes. Ainda no ano de 1935, Meixo Sama fundou a primeira igreja. No entanto, logo foi obrigado a fechá-la, por imposição do regime militar vigente nessa época no Japão, que não permitia a liberdade de crenças. Daí a razão de as autoridades japonesas terem ordenado a Meixo Sama que não trabalhasse com ensinamentos de ordem religiosa paralelamente a atividades voltadas à cura de doentes. Nesse período, foi imposto que fizesse a escolha do exercício de apenas um desses 2 trabalhos, tendo Meixo Sama optado
por aqueles relativos à cura. Somente após o término da Segunda Guerra Mundial é que a liberdade de culto passou a ser assegurada pela Constituição japonesa, o que permitiu a Meishu Sama, a partir daí, dedicar-se plena e livremente à missão que Deus lhe reservara. Nessa época, era assistido por centenas de Mamerito nas atividades de Jurei, e também era crescente o número de frequentadores da sua igreja. Mas foi só em 1947 que Meishu Sama pôde estabelecer uma organização religiosa formal, com 8 igrejas filiais espalhadas por todo o país, que, em 1950, passou a ser denominada Sekai Messiah Kyo, cuja significação vem a ser doutrina do Messias para o mundo. E a partir de então, o número total de templos passou para 80, isso além de algumas centenas de casas de difusão. Em 10 de fevereiro de 1955, quando aos 72 anos de idade, Meishu Sama passou para o mundo divino. Já contava com mais de 150 seguidores no Japão. 150 mil seguidores no Japão. Quer dizer então que, em menos de 10 anos, o mestre conseguiu organizar a igreja, formar ministros, escrever os ensinamentos e edificar um museu com valiosíssimas obras de arte orientais. Fato notável também é que, mesmo que os grandes mestres do passado tenham realizado milagres e curado doentes, nenhum deles chegou a legar esse poder a todos os seus seguidores, tal qual fez Meishu Sama, o que quer dizer que, ainda que sua vida terrena tenha chegado ao fim, o grande poder de canalização do Jurei não foi interrompido. Aliás, deu-se exatamente o inverso, como o próprio mestre já previra. A bola de fogo que trazia em seu ventre, uma vez liberta das limitações do corpo físico, expandiu mais ainda, permitindo então que todos os Mamerito continuassem a efetuar as mais prodigiosas curas. Outro aspecto notável em relação a Meishu Sama diz respeito ao que ele profetizou. À medida que o tempo passa, suas teorias vão se confirmando cada vez mais. A contaminação dos alimentos por agrotóxicos, o aquecimento global, o aumento dos índices mundiais de criminalidade, resultantes da obnubilação do corpo espiritual do homem devido às máculas que carrega consigo, o agravamento das enfermidades existentes e, inclusive, o surgimento de novas e terríveis moléstias, muitas delas causadas pelo próprio uso de medicamentos amplamente utilizados pela moderna ciência médica. Hoje, esses são fatos incontestáveis, mas Meishu Sama já os previra há muito tempo. E há apenas um único ponto de salvação para a humanidade: contar com o poder da luz do Jurei, meio possível para livrá-la dos infortúnios que a assolam. Minoru Takahashi. Um pouquinho da vida de Meishu Sama, né? Boa noite. Para entender, né? Precisa entender. Porque a pessoa fala que é messiânica, mas ela não conhece Meishu Sama, né? Não sabe como foi a vida de Meishu Sama, como foi o trabalho que Meishu Sama fez para poder criar o reino do céu na terra. Esse trabalho, né? Então, teve revelação de Deus, recebeu a bola de luz. Quando a gente olha aqui, tá vendo? Significa bem aonde está a bola de luz do Meishu Sama. Ele teve a revelação de todos esses ensinamentos, praticou, testou e começou um trabalho de divulgação. E nós fazemos parte disso, porque
porque essa divulgação foi acontecendo, até que em 10 de fevereiro de 1955 ele foi para o mundo espiritual, né? E foi enviado 2 dedicantes lá do Japão para cá, reverendo Minoru Nakahashi, reverendo Shoda, para o Brasil. E vieram com esses ensinamentos, divulgar aqui no Brasil. Com a partida de Meixo Sama para o mundo espiritual, lá no Japão, a sede central, a sede mãe, começou a alterar algumas coisas e começou a tirar esses ensinamentos de circulação, né? Por isso que hoje a gente vê, por exemplo, às vezes, messiânicos com 20, 30, 40 anos de messiânico, que não conhecem ensinamento, porque não foi apresentado para eles, né? Como a gente teve a felicidade, a alegria de conhecer o Templo Luz do Oriente, a gente conseguiu aprender esses ensinamentos todos com o reverendo Minoru Nakahashi. Porque em outras instituições a gente não tinha esse ensinamento à disposição. Então, Meixo Sama lá de cima, ele fala que o poder do Jorei continua. Então, se é um poder de cura, o Jorei, ele cura o espírito, na verdade, e o espírito reflete no corpo, e aí a pessoa fica feliz, não é isso? Tem que ter felicidade, a felicidade tem que curar primeiro o espírito, que aí cura a parte do conflito, a parte da doença, a parte da pobreza, do mau humor, cura tudo, entendeu? Está limpando tudo. Então essa é a grande revelação do Meixo Sama, né? Só que teve um período que antes da guerra, ali, na época da guerra, antes da guerra, que ele não podia divulgar em relação à religião. Então era como se fosse um curandeiro. Entendeu? Quando ele começou a mostrar o lado religioso, porque ele não mostrava para todo mundo, depois da guerra, muita gente se afastou. Porque acreditava só na cura física, não entendia muito o lado espiritual. Né? E é isso que a gente tem que estar entendendo dessa parte do ensinamento. A revelação que ele faz é muito forte, gente. A gente que está aqui é tudo já, né? Todo mundo já passou dos 30 anos, né? Conforme vai clareando o mundo espiritual, corre perigo a vida humana banhada de remédios. Então, a gente vê pessoas na minha faixa etária, né? A nossa, né? O que acontece? As pessoas têm umas caixinhas assim, com um monte de comprimido, que tomam diariamente, né? Você está passando por um processo agora, você está vendo, né? É um monte, é um absurdo, gente, a quantidade de comprimido que se dá para as pessoas. Se você lê a bula, você cai de costa. Mas cada um tem o livre-arbítrio. Seguir com o Jorei ou não. Entendeu? Mas ele deixou tudo escrito para a gente. Tristeza sinto ao anunciar que nunca existiu neste mundo um modo de eliminar doenças. Então ele fala, nunca teve um modo de eliminar doenças, era paliativo. Você estava lá com a toxina querendo sair, ingeria alguma coisa, uma erva, um chá, um produto químico, e aquilo solidificava aquela toxina. E a pessoa achava que parou o efeito, entendeu? Parou a febre, parou a dor de barriga, parou o enjoo, e a pessoa fala, me curou. Não, não curou, aquilo foi virando uma bola de neve que mais tarde estourava. Estoura até hoje, né? Aí ele fala, a medicina, com toda a teoria, não resolve. A arte do Jorei, porém, sem lógica, cura. Meixo Sama foi corajoso, né?
E a gente também, né? Para falar isso, né? A gente tem que ter coragem para falar. Mas a gente se coloca à prova, né? Estou aqui ainda. Né? Então, ele ensina, cabe a gente testar e divulgar. Aparentemente seria muito mais fácil divulgar hoje do que na época dele, né? Hoje a gente tem internet, manda pelo WhatsApp, entendeu? Faz jornal pela internet. Mas as pessoas ainda não estão no ponto de entender o ensinamento de Meixo Sama. Entendeu? As pessoas acham que tem que ter um outro método, né, junto, para poder resolver o problema dela. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhando, persistindo, para tentar levar um ensinamento de Meixo Sama para cada vez mais lugares, né? Levando para a África, para a França, para Portugal, para o Brasil afora. A gente se esforça, né? Infelizmente, muitos ainda não acordaram para isso, né? Eu não vou nem falar muito de outras religiões, eu vou falar muito da própria religião messiânica. São muitas vertentes, né? As pessoas acham que só tem uma igreja. Não, estão várias igrejas messiânicas com dirigentes diferentes, entendeu? Só que aí os dirigentes muitas vezes começam a distorcer o ensinamento de Meixo Sama. Começa a achar uma outra coisa qualquer, para dizer que, não, agora mudou. Como agora mudou? É difícil, né? É como você querer falar que o Pelé não sabia jogar bola. Como? Ganhou tudo, fez mais de 1000 gols, como não sabia? Você fez o quê? Você não fez nada ainda? Está dizendo que o outro não sabia fazer? Quantas pessoas você já curou? Quantos milagres já aconteceu? Se não tem histórico, se não tem currículo, é difícil, né? Então, eu não gosto de comentar esses assuntos, porque gera polêmica, sabe? Gera polêmica, né? Mas a pessoa tem que acordar, tem que estudar. Porque eu acho que a pessoa às vezes tem preguiça de ler o ensinamento, né? Fala nisso, a senhora está convocada para toda sexta-feira vir ler ensinamento. A senhora lê muito bem, viu? Olha, né? Muito bem, gostei, ficou uma coisa, todo mundo prestando atenção, ficou bonito. Né? E é isso que Meixo Sama gosta de beleza. Né? Se está sendo convocado é porque tem que aprender também, alguma coisa que é para aprender ali, porque a gente lendo, a gente aprende, sabe? Porque aí você começa a ler uma coisa que você tem força. Né? Quando fala aqui que Meixo Sama atingiu o grau de Kenshin Jitsu, né? É que nem a Mista Silva fala muito, né? De subir a montanha, que a gente está tentando até hoje subir essa montanha, mas essa montanha é bem alta, né? Então é como se Meixo Sama estivesse lá em cima da montanha, ele não estava nem no topo da montanha, ele estava acima da montanha, que ele via tudo. Entendeu? Para frente, para trás, via tudo. Né? Então a gente tem que estar tentando seguir esse caminho. Às vezes a gente vê uma pessoa de sucesso e a gente se identifica, né? E fala, poxa, gostaria de ser igual, vou seguir o caminho. O que essa pessoa fez, né? Para ser assim, né? Então, o Meixo Sama, ele é o caminho, ele ajudava as pessoas. Né? E ele deu esse poder para nós. Olha que interessante, né? Chegou num momento que nós temos o poder de levantar a mão e fazer jorei e ajudar as outras pessoas. Né? A gente vê as coisas acontecendo, né? Então a gente tem que estar
cada vez mais prestando atenção. Tá bom, gente? Obrigado, um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus.